Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Uma boa tarde para todos vocês, leitores, leitoras do Portal da Holanda. E hoje é segunda-feira e vocês já sabem, né? A gente está aqui há tanto tempo, sempre reiniciando a semana com uma nova entrevista, com uma nova personalidade, com uma nova protagonista da sociedade no Amazonas, na cidade de Manaus. E toda segunda-feira já está virando um mantra eu dizer: graças a Deus nós estamos reiniciando, a nossa fila está andando e a segunda-feira sinaliza para nós começarmos a perseguir os nossos projetos, concretizar nossos sonhos. Não é verdade? Então eu estou muito feliz por estar aqui reiniciando esse trabalho com vocês. Trabalho esse que faz tempo, né? Faz tempo que a gente... Graças a Deus, eu quero ficar muito mais tempo com vocês. Mas hoje, em especial, eu estou entusiasmado, eu estou feliz porque estou conhecendo uma pessoa muito importante na medicina do estado do Amazonas. É a doutora, olha só, o nome dela é muito bonito, doutora Vânia Mesquita Gadelha Prazeres. Não é lindo esse nome? Pois bem, ela reúne uma expertise, gente, uma expertise que durante todos esses anos que eu estou entrevistando, que eu tenho o privilégio, me é dado esse privilégio, aliás, de entrevistar tantas pessoas interessantes, todo dia, mas em todos esses anos eu jamais abordei esse assunto, jamais conversei com uma pessoa que tem o controle, né, e tem todas as propriedades nessa expertise. A expertise é genética médica. Você já ouviu falar em genética médica? Juro que eu não conheço esse assunto muito bem. É por isso que eu estou entusiasmado. Porque eu sei, eu tenho certeza que eu vou aprender com a doutora. Eu vou aprender com ela. E convido você a ficar aí para aprender também. Porque ela vai falar da nossa genética. Não se preocupe, se você não sabe o que é isso, não se preocupe. Fica aí, porque ela vai nos dar uma aula sobre o que é genética médica. E eu sei que aprender uma coisa todo dia é muito bom para todos nós. Isso é que eu faço todo dia. Eu sou um eterno aprendiz. E você? Então está aqui uma chance para você aprender mais com a doutora, ouça de novo o nome dela, a doutora Vânia Mesquita Gadelha Prazeres. Escuta só, ela é pediatra, ok? E também é uma médica geneticista. Ela é médica 2 vezes, eu falei para ela na brincadeira, eu disse: a senhora é médica 2 vezes, né, doutora? Ela disse: eu sou. Entenderam? Então, é muito especial, ela é uma pessoa especial e é especial também você dedicar atenção a essa entrevista. Doutora, seja muito bem-vinda à Hora do H. Que bom que eu levei tanto tempo para entrevistar a senhora e abordar esse assunto. Eu trouxe até cola, gente, olha só. Eu trouxe cola aqui para eu não ficar fora da direção dessa entrevista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Boa tarde também. Muito obrigada pelo convite. Doutora, para ver, eu preparei essa pergunta para ver se ela abre esse portão aí enorme que nós vamos atravessar. Doutora, eu tenho entrevistado ao longo dos últimos 3 anos, para ficar só nesse projeto, muitas pessoas da área da medicina. E principalmente, por exemplo, questões dos cânceres, né? O Dr. Gerson já veio aqui, a doutora Mônica já veio aqui, pessoas especialistas em áreas delicadas. E todas essas pessoas, elas citaram como uma das causas dessas doenças a genética, o DNA. Explique para a gente. A genética é que determina, quer dizer, quando a gente nasce, essa genética, ela vem já determinando tudo que vai acontecer. Ela é como se fosse, assim, um mapa do que nós vamos atravessar no futuro? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Muito bem. Então, fico feliz que veio um monte de gente boa, bem muito boa antes de mim, né? Os citados aqui. A doutora Mônica, eu gosto muito dela.
Então, a genética é o que está escrito lá no nosso DNA, né? O nosso DNA, a gente chama de dupla hélice, porque para fazer uma pessoa vem um lado do pai e um lado da mãe, né? E dentro do DNA tem umas letrinhas que escrevem tudo não é tudo, né? Mas o que a gente vai ser, mais ou menos, porque não é só o DNA também. O meio ambiente, ele também favorece como que o DNA se expressa. Né? Ele favorece em termos de contribuição, que pode ser Sim. ruim ou boa? Sim. É a isso? expressão do DNA, ela é também afetada pelo meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, não é só o meio ambiente externo, é o meio ambiente que é o organismo interno, a pessoa mesmo, né? Então, o DNA, ele tem as letrinhas que vão escrever as nossas proteínas. E isso a gente chama de expressão dos genes, expressão gênica. E essa expressão, ela é, sim, influenciada pelo meio ambiente, que pode ser o meio ambiente externo e o meio ambiente interno da pessoa. Quer dizer, interno, o organismo da pessoa. O organismo da pessoa. É a pessoa por dentro. Cada pessoa é um indivíduo, não existe nenhuma pessoa idêntica à outra, né? Então, nós somos indivíduos. Então, como que esses genes vão se expressar depende também do nosso próprio organismo, do nosso meio ambiente. Falando aqui de genética, uma condição genética bem comum é a síndrome de Down, né? E eu sempre falo isso para os pais, quando tem pacientes com síndrome de Down, que eles falam assim, mas eu não acho que o meu filho seja que tenha todas as características da síndrome de Down. Eu falo assim, olha, mas uma pessoa não é uma síndrome, ele é um indivíduo. Então, ele pode ter um cromossomo a mais, mas ele veio de uma família, então ele vai ter as características também daquela família e vai ter as características individuais dele, mesmo que ele tenha uma síndrome de Down. Então, é isso. A senhora está querendo dizer, a senhora está dizendo, então, doutora, por exemplo, que os meus ancestrais lá atrás, há uma viagem desse DNA que passa de parente para parente, até aqui, por exemplo. Eu posso ser portador de uma grande possibilidade para certas doenças e para outras não, devido justamente isso que eu recebi, essa carga genética que eu recebi. Né? É isso. Sim, então, doutora? Com certeza. Os nossos gametas, que são as células que vão fazer a fertilização, no caso, os óvulos e o espermatozoide, eles são únicos também. Eles têm uma variabilidade genética muito grande quando eles são formados no nosso organismo. Mas mesmo que eles tenham essa variabilidade, eles carregam a ancestralidade daquele indivíduo também, né? As informações que vieram lá dos bisavós, dos avós, então a gente carrega essas informações também. E algumas doenças são também carregadas nesse DNA. Se aplica a algumas doenças também. Sim. Por exemplo, toda vez que eu conversei com pessoas aqui sobre o diabetes, as pessoas dizem, mas se você tiver caso na família, quer dizer, é sempre essa colocação. Ou, por exemplo, um tipo de câncer, mas se houve caso na família, você tem que agir dessa forma. Quer dizer, é sempre esse negócio da família que veio lá de trás. Sim, mas trocando em miúdos, assim, existem doenças que são verdadeiramente hereditárias. O que é hereditária? Que ela é transmitida de um modo hereditário. Ela é autossômica dominante, ou ela é recessiva, existe uma transmissão hereditária. E é uma transmissão permanente, doutora, na família? Quer dizer, enquanto aquele indivíduo estiver reproduzindo, ela caminha... uma condição dominante, cada pessoa que tem uma variante dominante, ela tem um risco de 50% de transmitir para cada filho seu. Cada vez que essa pessoa tiver um filho, ela pode transmitir uma variante com a mutação e outra variante não, porque o nosso DNA é de dupla hélice, certo? Então é 50%. A senhora já explicou, quer dizer, o pai e a mãe, né? São as duas hélices.
Então, assim, mas existem condições que não são, apesar de terem uma carga genética, elas não são hereditárias. Tu citaste o diabetes. Então, a gente considera o diabetes como uma doença multifatorial, porque ela é influenciada por variantes genéticas, mas também pelo meio ambiente. Ela não é hereditária? Ela não é hereditária, ela é familiar, mas não é hereditária. Ah, ela é familiar, mas não é hereditária. Não é hereditária. Me explique isso, por favor. Olha só, me explique essa. Não é hereditária, mas é familiar. Então, quando a gente fala dessas doenças mais comuns, como diabetes, ou doenças autoimunes, como lúpus, essas são doenças que existem vários genes que carregam para o indivíduo essa predisposição. Mas essa expressão do gene, ela vai ser determinada pelo meio ambiente também. Então, digamos, uma família que tem uma carga genética relacionada a diabetes, mas que é uma família sedentária, que é uma família que come errado. Não faz exercício. Não faz exercício, então o risco vai aumentar. Mas se aquela família for, mesmo com a carga genética, que dá uma predisposição familiar, mesmo que ela tenha isso, mas é uma família que se alimenta bem, né, que faz exercício físico, então o risco diminui bastante. O fumo e o alcoolismo, o álcool, eles são influências que vêm de fora para dentro e podem afetar esse conjunto aí todo. Como a senhora explica isso? Porque tem pessoas que bebem, mas não se tornam alcoólatras. Outras que bebem e não conseguem, se torna um vício, se torna difícil essas pessoas. Até para as drogas ilícitas, né? Porque o álcool é uma droga lícita, né? Ilícita, isso. Para as drogas ilícitas. Então, não é todo mundo que vai experimentar uma droga ilícita que vai ficar adicta, né? Mas só se ela tiver um conjunto de fatores. E nesses fatores também tem uma carga genética, mas não é uma doença hereditária, entendeu? Mas a carga genética pode levar ao alcoolismo ou não, é isso, doutor? Isso. Para certas pessoas que, ao terem contato com o álcool, com o fumo ou com as drogas ilícitas, essas pessoas terão maior tendência a se viciarem, é isso? Sim, mas o meio ambiente, para essas condições que a gente chama de multifatoriais, que é genético e o meio ambiente, ele é mais importante do que a carga genética. Me explique, por favor, a senhora mencionou aí, por exemplo, a síndrome de Down. A questão do autismo também, tem alguma relação com todo essas explicações, esse conjunto genético que a senhora está explicando? Tem também. Aí? O autismo, ele é um diagnóstico que é de autismo, mas esse autismo, ele pode ser hereditário ou ele que a gente chama de sindrômico ou não sindrômico. O que significa o autismo isso? Pode ser hereditário, então? Pode ser sindrômico. Por exemplo, existe uma condição genética chamada de síndrome do X frágil, em que, em geral, as mulheres carregam uma informação genética no seu X. Mas como a mulher tem 2 cromossomos X, então, em geral, mas não é sempre, ela não vai ter as doenças relacionadas àquela condição, porque ela tem um cromossomo X que não tem essa variante. Mas ela pode transmitir para os seus filhos. Quem tem síndrome do X frágil, em geral, são meninos que têm um aspecto clínico característico e eles vão ter deficiência intelectual e autismo. Mas quer dizer, os meninos têm uma tendência maior em serem autistas, é isso? No caso da síndrome do X frágil, sim. Mas no autismo em geral também, quando se faz estudos populacionais, em geral os homens são mais afetados. Existem mais meninos autistas do que meninas? Existem mais meninos do que meninas. Então, nesse caso específico, existem outras condições sindrômicas que podem, junto com a sua com a síndrome, ter uma das manifestações ter o autismo, né? Mas
O autismo, ele na maior parte dos casos, ele não é hereditário, ele tá junto com esse grupo que é o diabetes, o lúpus, que é multifatorial. Então, existem várias variantes que a gente chama de genes, né? De variantes genéticas que predispõem ao autismo, mas também é o meio ambiente, né? E esse meio ambiente no autismo ainda não está muito bem esclarecido, não. Mas a gente sabe que... Está sendo fruto de estudos, eu imagino. Sim, o autismo ainda é uma condição que é muito estudada ainda, né? A maior parte não é sindrômica. Quando ele é sindrômico, ele faz parte de uma síndrome genética. Aí, além do autismo, a criança vai ter outras manifestações. Por exemplo, ele tem autismo e um defeito no coração, ele tem autismo e deficiência intelectual, enfim, são várias condições juntas que formam uma síndrome, né? Então, ele pode ser um autismo sindrômico, genético, ou, na maior parte dos casos, ele é uma doença multifatorial. Doutora, eu anotei aqui que a genética médica é uma especialidade que realiza avaliação clínica, diagnóstico, tratamento e aconselhamento genético de indivíduos e famílias com diversos tipos de afecções, assim como suporte e consultoria para outras especialidades médicas e demais profissões da saúde. Então, o caso da sua atividade, do seu ofício, né, expertise, a senhora é aquela, porque a senhora também é pediatra, né? Sim, sou. Como eu disse há pouco, a senhora é pediatra e a senhora é médica geneticista. Médica geneticista. É esse o termo certo. A senhora acompanha, a senhora pode acompanhar o desenvolvimento de uma criança muito antes dela nascer? A senhora faz isso? Ela ainda está lá dentro da mamãe? E o seu estudo, quer dizer, o seu foco começa ainda antes do bebê nascer? Sim. A senhora pode dizer se um bebê vai ser autista ou se vai ser... autista não tem como dizer. Não, desculpa, mas a síndrome de Down pode, não é? Sim, existem várias síndromes genéticas que a gente já faz diagnóstico desde intraútero, né? Então, assim, o médico geneticista, ele é um médico como qualquer outro médico. Como é uma especialidade pouco conhecida... E por que é pouco conhecido? É porque existem poucos médicos geneticistas? Eu acho que é pouco conhecida porque, no início, a genética, ela só cuidava desses casos ditos sem jeito, né? Então, uma criança que nasce mal formada, que está lá um feto que está mal formado no útero e que nasce com alguma síndrome genética. Então, a maior parte dos médicos tem uma ânsia de curar, né? Então, junto com a medicina, tem essa questão do curar pessoas. Claro. Né? E a genética, ela durante muito tempo não oferecia muitas opções. Hoje em dia, a gente tem várias doenças genéticas que têm tratamento medicamentoso, que tem cura também. E não é só isso, é um acompanhamento multiprofissional também. Então, mesmo que a criança ela tenha síndrome de Down, se a família segue todas aquelas orientações, a expectativa e a qualidade de vida é muito boa. Que né? Essa é a grande meta, né? A qualidade de vida, segurar isso para a criança, não é? Então, se diz também da nossa especialidade que a gente trabalha com medicina preventiva. Existe toda uma gama de profissionais de médico geneticista que trabalha com saúde pública, com medicina preventiva. Mas como está atrelado isso à questão de exames laboratoriais, eu acho que esse é outro ponto, além da falta de opção de tratamento, mas o outro ponto são os testes genéticos, que hoje em dia já é muito mais acessível para todo mundo. Mas antigamente não era. Então, por causa dessa dificuldade de acesso, os próprios médicos, na sua formação, não optavam muito por fazer a especialidade genética, né? Hoje em dia isso mudou bastante, né? É uma área que abre um leque muito grande de possibilidades de onde você vai trabalhar, né? Mas, no fundo, é um médico como outro qualquer. O médico geneticista, ele atende, faz anamnese, faz exame físico como outro qualquer médico. Como é que a genética geneticista, como é que a medicina geneticista
entrou na sua vida. A senhora formou-se aqui pela UFAM, não foi, doutora? Foi, me formei. Aí a senhora foi fazer o quê? Residência de lá, o que aconteceu? Então, eu Porque sempre a senhora estudou pediatria, não é isso? Eu já entrei na faculdade de medicina, assim, eu não fui uma estudante de medicina das tradicionais, porque eu não sonhei a minha vida inteira em ser médica. Eu fui e risquei na hora de fazer a inscrição. Vamos botar o X aqui, colocou o X aqui. Mas eu achava que eu queria fazer biologia, né? Mas aí eu falei, mas eu estudei tanto, vou colocar o xizinho para medicina, né? E daí, por causa dessa minha história já com a biologia, durante a faculdade eu sempre gostei muito de todas as matérias que eu ia para dentro de um laboratório. Isso sempre me chamou muito a atenção. Mas aí, quando a gente durante a faculdade vai se expondo à clínica, e aí eu gostei muito de pediatria. Então, quer dizer, a pediatria foi uma epifania para a senhora, né? Quando a gente vai seguir alguma especialidade, antigamente era assim, né? A gente tinha que fazer ou pediatria ou clínica médica, né? E eu falei, eu vou fazer pediatria. Eu nunca tinha pensado na minha vida de fazer pediatria, né? E daí eu fui. Legal. E quando eu fiz pediatria, eu fiz num hospital no Rio de Janeiro, que apareceu na minha vida muito sem eu nunca ter ouvido falar, que eu escolhi pela localização. É predestinado, esse é o seu caso, doutora. Olha só. Eu escolhi o hospital da residência. A vida o seu destino foi lhe conduzindo para essas coisas. Então, eu fiz no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital da Fiocruz, e lá é um hospital de referência, muito terciário, de genética médica. E lá eu me apaixonei pela genética. Foi assim que eu cheguei na genética. Graças a Deus. Hoje a senhora está aqui ajudando a tanta gente. Para terminar nossa entrevista, alguém me perguntou o seguinte, eu vou lhe perguntar. Tá, Berto, pergunta da doutora. Que ramo é esse que foi, dessa especialidade, né, genética, que foi consolidado agora, a medicina genômica? O que é medicina genômica? Eu vou perguntar dela. Então, olha aí. Até a Sociedade Brasileira de Genética Médica, ela tinha esse nome, Sociedade Brasileira de Genética Médica, mas tem alguns anos, eu não sei se 4 ou 5 anos, que mudou até o nome da Sociedade Brasileira de Genética Médica, que virou Genética Médica e Genômica. É porque a medicina Isso toda... é um termo recente, então, genética genômica. É porque a medicina toda está andando para esse lado que é a genômica. A genômica é exatamente isso que tu estavas falando, de estudar o DNA. E o DNA e todas as variantes que não são relacionadas somente às doenças hereditárias, porque a gente tem uma infinidade de doenças hereditárias, né? Mas também as doenças que a gente chama de multifatoriais. Então, são diabetes, lúpus, até a hanseníase, né? A hanseníase não é todo mundo que se expõe que adquire a hanseníase. Tem que ter algumas variantes genéticas. Tem que haver uma contribuição, não é? Exatamente. A pessoa precisa ter uma informação genética para ter a doença. Se ela não tiver, quer dizer, a hanseníase não pega em todo mundo. Não pega em todo mundo. E a medicina genômica é isso. Para onde a medicina está indo, e que é o futuro, né? Porque são novos caminhos, então, da medicina. Todos os especialistas da medicina, hoje em dia, estão se deparando com a genética. Mesmo a pessoa, ele é reumatologista, ele precisa entender de genômica, porque... os genes também contribuem para as doenças que quem trabalha com câncer, principalmente. Então, para entender e tratar a doença, é preciso entender a genômica. Sim. É isso. É isso. O câncer é muito doença genética, né? Tanto mesmo que ele não seja hereditário, mas na forma que ele se desenvolve, os novos tratamentos que estão aparecendo para o câncer, o médico que trata câncer, ele precisa saber muito de genômica. Hoje em dia está
tendo muita aula agora de cardiologia, doenças genômicas na cardiologia. Então, até isso tem. Então, a medicina está se voltando para isso. Quer dizer, a senhora acabou de dizer que isso é o futuro mesmo, né? Isso é aí é o futuro da medicina. Vai pela genômica. Muito interessante. É bem interessante, né? Puxa vida, doutora. Doutora, eu quero agradecer a senhora pela entrevista, mas antes, eu sei que tem muita gente, se eu não fizer essa pergunta para a senhora, vai me engasgar. Onde é que as pessoas encontram a senhora para lhe fazer mais perguntas que eu não tive tempo para lhe fazer aqui nesta entrevista, que para mim é inesquecível e muito interessante? Então, eu estou todos os dias à tarde na Policlínica Codajás. Aí eu queria também fazer um pouco de propaganda do nosso serviço lá, que é o serviço... Pode fazer, nenhum problema, pode fazer. A gente tem um serviço lá de triagem neonatal, o serviço de referência de triagem neonatal do Amazonas. Isso tudo pelo SUS, né, doutora? Funciona na Policlínica Codajás, tudo pelo SUS. E as doenças que são diagnosticadas por aquele teste do pezinho, sabe? O exame que fura o pé da criança... E a gente... E que toda criança deve fazer, né, doutora? Toda criança deve fazer. Esse ano foi aprovada uma lei que vai ampliar esse teste do pezinho, né? Então, eu não sei quando que a gente vai ter isso aqui no Amazonas, mas todo o Brasil vai ter que ampliar. Muito bacana. Então, a gente atende lá na Policlínica e eu também atendo genética... Policlínica da Codajás. Da Codajás. Pronto. E a senhora também atende genética? Eu atendo lá na Policlínica, eu atendo... 2 dias genética médica geral. Sim. Então, para lá vão os pacientes que são referenciados. Eu não sou uma médica que, em geral, o paciente, quando tem, digamos, um problema no coração, ele procura de livre e espontânea demanda o cardiologista. Sim. No meu caso, só chega comigo se for referenciado por outro médico. Entendi. Pelo próprio cardiologista, então, né? Da senhora. Às vezes, tanto no SUS... quanto no particular. Aí no particular eu atendo no SEMON, a gente tem uma clínica, eu e uma sócia que é gastropediatra. Como é o nome da sua clínica? Clínica Viter, fica no SEMON. Viter? Viter. V-I-T-R. Vitae. Vitae, é latim, né? Latim. Tá bom. É que eu fui um menino católico lá no Dom Bosco, eu estudei latim, sabia, doutora? Aquela época a gente fazia isso, agora ninguém mais faz. A minha sócia gastropediatra, ela fez questão desse nome latim. Gostei, olha só. E a gente... Repita o nome da sua clínica? Clínica Viter. Clínica Viter, lá no SEMON. Lá no SEMON. Lá a gente eu atendo particular. Sim. E atendo 2 convênios. Pode falar o nome do convênio? A senhora pode falar, aqui é um programa democrático, a senhora pode falar o que a senhora quiser. Joia. Lá no SEMON eu atendo a Apvida e Samel e particular. Muito bem. E eu atendo uma vez por semana no Instituto do Câncer de Manaus, que é um local que é recente aqui em Manaus, funciona lá no Milênio, mas eu não atendo somente câncer, eu também atendo câncer lá. Mas eu atendo tudo que é de genética médica e lá eles têm vários convênios, que agora eu não vou saber falar quais são os convênios. Que bacana, que bacana. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Que bacana. Joia. Ainda bem que eu levei tanto tempo e consegui lhe entrevistar. Adorei. Tá bom? Joia. E dou aula de pediatria na UFAM e atendo no Araújo Lima. E quando é que a senhora tem tempo para ir para casa, hein, doutora? Final de semana. Final de semana a senhora vai para casa. Doutora, muito obrigado. Obrigado mesmo. Joia. Eu quero dizer uma coisa para vocês que ela me disse quando entrou aqui. Eu faço questão de fechar a entrevista com o que ela me disse quando nós nos encontramos. Ela disse: Humberto, como pediatra, eu atendo os nenenzinhos até 18 anos. E como médica geneticista, eu atendo o nenenzinho desde que ele nasce até a vida adulta, até não sei quando, entenderam? Isso define muito tudo isso que ela falou no final, todas as suas atividades. Doutora, olha, eu gostei do seu nome, doutora. Eu gostei muito do seu nome. Doutora Vânia Mesquita Gadelha Prazeres. Foi um prazer me entrevistar, tá bom? Muito obrigada. Prazeres é do meu marido, né? Prazeres é do seu marido. Então pronto. Mas é seu agora, né? É meu então, agora. Tá bom. Minha gente, obrigado pela companhia. Muito obrigado. E até amanhã. Amanhã a gente volta. Começou a semana. Agora é todo dia, 2 horas da tarde. Aqui, na Hora do H.
Um abraço. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.